Olá, amigos. Hoje nós vamos ler e meditar uma lição do livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva, escrito pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel, seu mentor. A lição está intitulada O Cristo Operante, a lição de número 35. Com licença para que possamos fazer a leitura. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo Mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia da manifestação do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Mensagem edificante que nós lemos quando vamos nos preparar para o Evangelho ou no dia a dia, sempre mensagens que nos fazem refletir. Ainda brigamos por sermos detentores de Jesus em nossas religiões, igrejas ou cultos, como se fosse comprar o passe de um jogador de futebol caríssimo. Jesus está na minha igreja, Jesus está na minha casa espírita, Jesus está ali, Jesus está aqui. Ou então, somente as grandes figuras, os grandes mestres, os grandes religiosos que podem fazer algo para o próximo. Aqui chama bem claro para todos nós estudarmos, nos esforçarmos e irmos em frente, fazendo sempre o bem, que nós sentiremos a presença do Divino Amigo. Possamos sim entender que temos esse apoio sempre que nós estivermos trabalhando sério, no bem, com boa vontade, e não tenhamos medo de errar, pois nós temos que aprender, e às vezes a gente cai, mas nós temos que levantar, saber que sempre Jesus estará estendendo a mão, e seus amigos espirituais de todos os tempos também estarão vibrando para o nosso crescimento, para a evolução da humanidade, para a evolução de cada um de nós. Um bom dia para todos, muita paz e muita luz, e não esqueçam de nós podermos estar aqui
se preocupando em manter esta fonte de conhecimento, o Evangelho de Jesus, e colocando no nosso dia a dia em ação. O Cristo operante, o Cristo trabalha todos os dias, desde que foi criado por Deus, quando tinha já condições de estar auxiliando, desde a sua juventude, a sua mocidade, desde a idade adulta até os dias de hoje. Tem um conto, um relato, que quando Jesus ainda era bebê, um dos reis magos segurou ele no colo e, sem perceber, ele sentiu que aquela criança colocou a mão sobre a roupa, dentro da roupa desse rei mago, desse visitante, e ele foi curado, porque tinha umas chagas, tinha ali dentro um machucado que não sarava nunca. Ou seja, apesar de recém-nascido, de bebezinho, o menino Jesus, o Espírito Jesus já trabalhava, já fazia a caridade e o amor ao próximo. Muita paz para todos, fiquem com Deus.